Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. A Bíblia nos diz, e essa conferência fala de um tema que eu sou apaixonado, né? Porque a minha vida hoje se resume em buscar isso, em responder aos céus. E eu entendo uma coisa, escuta o que eu vou te falar. Nós falamos muito isso na cena, que o céu responde respostas. O céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Você precisa dar uma resposta a respeito daquilo que você precisa viver em Deus. Você precisa dar uma resposta a respeito do lugar que você quer estar em Deus. O céu não responde pergunta, até porque Deus não tem que se explicar com ninguém. Deus não deve explicação para mim, para você e para ninguém. Agora Deus, Ele é apaixonado em responder respostas. Quando homens e mulheres respondem às expectativas dos céus a respeito das nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que Deus tem uma mesa para os seus filhos. E nessa mesa estão todas as coisas que nós precisamos para a vida, para que tenhamos uma vida eterna. Amém? A aliança que temos com Deus através de Cristo nos dá o direito de se assentar à mesa. Quer que eu segure mais em cima, mano? Estou segurando muito embaixo, né? Quer ajudar aí, tá? Desculpa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero começar essa conferência falando sobre mesa. Amém? Para que você corresponda aos céus, para que você responda aos céus, a primeira coisa que você tem que entender: existe uma mesa e ela é para você. Você não consegue responder aos céus se você não se senta nessa mesa. Por quê? Porque é nessa mesa que estão os alimentos, é nessa mesa que estão o que é necessário para que você corresponda, para que você compreenda, para que você escute, para que você obedeça à vontade de Deus. É uma mesa. O lugar mais parecido com os céus na terra é a mesa. O lugar mais parecido com os céus, você quer saber como é que é o céu, pastor? Eu posso te garantir que o lugar mais parecido com o céu é a mesa. Porque a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde todos estão olho no olho, onde todos são iguais. A mesa é um lugar onde não há necessidade, porque todos estão se alimentando. A mesa é um lugar de união. A mesa é um lugar de reconciliação. Então a mesa é o lugar mais parecido com os céus. Amém? Agora eu vou construir algo e você vai chegar comigo no lugar que eu quero. Amém? Então fica tranquilo aí. No Antigo Testamento, a palavra cita sobre o momento em que Deus resolve habitar no meio do povo. Quando isso acontece? Lá com quem? Com Moisés. Amém? Com Moisés, Deus resolve habitar no meio do povo. E a partir dali surgem várias regras, várias formas, vários modos para poder Deus habitar no meio do povo. Até que nós chegamos no ápice, que é o templo de Salomão. E lá habitava o Espírito de Deus. A Bíblia conta que tinha vários objetos, artigos, várias coisas que representavam algumas coisas a respeito de Deus. Por exemplo, está lá, né, a menorá, que é o candelabro, né, das 7 velas, que significa os 7 Espíritos de Deus. Inclusive eu estava falando para Tuti isso, muito curioso, porque quando a sarça ela começa a arder,
o judeu ele entende que só 7 galhos da sarça ardeu e pegou fogo, porque o desenho da menorá é exatamente o desenho dos galhos da sarça. Sabiam disso? É exatamente. Isso é muito interessante, porque ali já era a manifestação do Espírito de Deus falando com Moisés. Amém? E entre outras coisas também está aquilo que de fato era a presença de Deus, que era a arca da aliança. Amém? Então na arca da aliança o que tinha dentro? A tábua dos 10 mandamentos. O que mais tinha? A vara de Arão que brilhou e o maná. E literalmente você precisa entender assim: essas 6 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. E a arca ela não era só uma representação, mas a arca de fato ela era a presença de Deus. Deus escolheu a arca, tanto que vocês sabem a história, e tem tantas histórias a respeito disso, tantas pregações sobre isso, sobre, aquele que tocou a arca foi ferido, morreu fulminado na hora, o cara que tratou do jeito certo, mesmo sendo simples, e o negócio prosperou, porque ali era a presença de Deus, literalmente a presença de Deus. E nesse lugar, uma vez por ano, lá no templo de Salomão, uma vez por ano, o sumo sacerdote, quem era o sumo sacerdote? Ele era o sacerdote de todos os sacerdotes, de todo o povo, de toda Israel. Ele era o representante, vamos botar assim, maior de Deus sobre Israel. Amém? Tanto que a ideia de Deus sempre foi ele ser o rei de Israel. Não era para ter rei, era no máximo para ter os sacerdotes. Amém? Você sabe a história, Israel fica pedindo, vai lá, pega um rei, Saul lá, acaba com tudo, depois levanta-se Davi. Aí um homem segundo o coração de Deus. Mas porque o povo pediu, não era o que Deus queria. Deus queria sempre ter um acesso direto com o homem. Aquela música, Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Por que essa música fala disso? Porque quando Deus ele resolve habitar no meio do povo, a primeira coisa que ele fala assim: Moisés, eu não quero só falar contigo, eu quero falar com o meu povo. Prepara eles para subir um monte que eu vou falar com eles. Aí o povo jejua, eles se preparam, chega o dia. Quando eles estão indo em direção ao monte, o monte começa, e raio, relâmpago, trovão, e barulho, e vento forte. A galera fica com medo, eles falam assim: não, Moisés, nós vamos morrer, nós não queremos ir. Aí Moisés: não, Deus não vai matar vocês jejuaram, Deus quer vocês lá, nós estamos prontos, vamos. Não, Moisés, vai tu falar com Deus, e tu nos fala o que Deus disse. Por que eu estou falando isso? Olha só, a ideia de Deus sempre foi comunhão com o homem. Amém? A ideia de Deus sempre foi ter uma mesa com o homem. Amém? Sempre foi essa ideia. Aí, tudo isso acontece. Infelizmente, Deus tem que manter o local muito protegido, porque o homem não queria viver em santidade, o homem não queria ter um relacionamento profundo e uma amizade profunda com Deus. Está lá o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, o lugar santo, o pátio, e você conhece, como era o templo de Salomão. Uma vez por ano, esse sumo sacerdote, ele ia até o pátio. No pátio ele tirava a roupa dele, ele se lavava, ele botava a roupa especial para o dia da expiação, porque era uma vez no ano, no dia da expiação, ele se botava essa roupa especial, ele ia no lugar santo. Nesse lugar santo, ele pegava um novilho, ele sacrificava o novilho, ele pegava um incenso, uma mirra e brasas vivas, e ele entrava no Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele era separado de todo o resto por um véu, amém? E ele acessava esse lugar.
Quando ele acessava esse lugar, ele jogava em cima daquelas brasas vivas aquele incenso, que daí a fumaça cobria todo o ambiente, para que ele pudesse ver como um vislumbre só a arca. Ele não poderia olhar diretamente a arca. Era o sumo sacerdote. Você sabe, ele entrava com uma cordinha amarrada, com um sino, porque se ele entrasse e pegar naquele lugar, ele o quê? Morria na hora. Ele entrava desse jeito, e aí ele, com o sangue, ele ia até a arca e ele aspergia, ele lançava o sangue do sacrifício do novilho sobre a arca e na frente da arca. E aí ele retornava para o lugar santo. Agora ele olhava 2 bodes, ele fazia a sorte deles, o que era escolhido ele sacrificava também. O primeiro sacrifício era por ele e pelos sacerdotes, amém? Então o sacrifício do novilho era por ele e pelos sacerdotes. Agora do bode era pelo povo. Ele entrava mais uma vez, fumaça mais uma vez, e espejava mais uma vez o sangue agora do bode em cima da tampa e na frente da arca. E ele saía. Uma vez por ano o sumo sacerdote fazia isso. Por quê, pastor? Ele fazia isso para a remissão, para o perdão do pecado do povo. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Cara, olha como é santo esse lugar, olha como é poderoso esse lugar, e olha como era difícil acessar esse lugar. Amém? A palavra expiação, que fala ali, o dia da expiação, toda vez, inclusive até hoje, que o judeu fala sobre o dia da expiação, o dia da expiação a palavra em hebraico lá no original é kapha, e kapha significa cobrir. Então toda vez que o judeu está falando assim, o dia da expiação, ele está falando assim, o dia de cobrir, porque o dia da expiação é o dia que é coberto o pecado do homem. O que acontece? Uma vez por ano, o sacerdote entrava nesse lugar, jogava esse sangue, esse sacrifício, porque toda vez, pastor, que Deus olhava para aquela sala, e ele olhasse a arca da aliança. Por que a arca da aliança? Porque significa a aliança que Deus fez com o povo de Israel, amém? Então toda vez que ele olhasse para aquela aliança, ele ia olhar o sangue do sacrifício, e o sangue do sacrifício estaria cobrindo o pecado de Israel. Então a ira de Deus não se aplacaria contra Israel. Entenderam? Só que uma vez por ano eles tinham que renovar, porque o sangue sumia, né? O sangue secava, o sangue saía. Uma vez por ano eles tinham que renovar esse voto. Agora abre comigo em Hebreus. Tu vai entender, tá? Nós vamos chegar num lugar muito bom aí. Abre comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Abriram? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de quem? Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Cara, agora eu vou começar a entrar na questão da mesa. A questão maior do lugar santíssimo era a presença de Deus. E a mesa que Deus nos tem preparada é a mesa onde a sua presença habita.
Amém? A sua presença habita e é nesse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Só que olha, quanta burocracia, quanta dificuldade era de acessar esse lugar. Porém agora eu tenho uma novidade de vida boa para te dizer, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos livre acesso a esse lugar. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando assim, ei, presta atenção, irmãos. Tendo agora nós ousadia de entrar no Santíssimo Lugar. Nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O sangue de um cordeiro, um sangue de um bode, o sumo sacerdote entrava. Agora eu e você entramos através do sangue de Cristo. Ele nos cobriu, Ele nos lavou de todo o pecado, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Agora vem algo que, cara, eu já tinha lido tantas vezes essa passagem, parece que eu nunca tinha entendido, e explodiu minha cabeça quando eu entendi isso. Paulo, ele traz uma perspectiva diferente do véu, que todas as vezes que a gente fala sobre o véu, né, inclusive tem a música, né, bem antiga, o véu que separava, já não separa mais, né? Quem era da Quadrangular lembra bem disso. Ou seja, Joinville, Quadrangular cantava sempre. Paulo nos traz uma perspectiva diferente, porque geralmente a gente vê na perspectiva assim do véu, daquilo que nos separa de Deus. Mas Paulo traz uma perspectiva de que o véu foi aquele, na verdade, que nos aproximou de Deus. Paulo nos fala assim, seguinte, gente, vocês não entendiam uma coisa. O véu era o próprio Filho. Você já parou para pensar que um simples véu tinha capacidade de guardar o Santo dos Santos? Não era qualquer véu. O véu representava o Filho. Por isso que a Bíblia toda aponta para Jesus, porque, e por isso que sempre foi assim, ninguém vai ao Pai senão, sempre foi assim. Todas as vezes que o sumo sacerdote precisava acessar o Santíssimo Lugar, ele tinha que passar por Cristo, mesmo não sabendo. Só que Jesus, diante do sacrifício, dava espaço para que aquele homem entrasse. Agora, Paulo nos fala algo, o véu se rasga, Cristo na cruz, ele se rasga, por mim e por você. Ele abre o acesso, Ele nos dá o direito. Por isso, uma coisa que nós temos que inclusive entender, nós só temos acesso a esse lugar se nós estivermos no corpo. Por que Jesus veio como homem? Por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a vida eterna. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba. Quando você chegar no céu, você vai encontrar um Jesus de carne e osso. Às vezes a gente esquece disso. Tem uma coisa, pastor Flávio, que eu falo assim, está no livro de Guilherme do 1º ao 5º, né? Que é minhas teorias. Mas eu sou usado, mas eu digo assim, para mim o maior sacrifício de Jesus não foi a cruz, foi o verbo se fazer carne pela eternidade. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele mudou a forma física dele pela eternidade, por mim e por você. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena está lá, as mulheres chegam no túmulo, cadê o corpo? Cadê o corpo de Jesus? Porque Jesus não ressuscitou só em espírito, Jesus não ressuscitou só em alma, Jesus ressuscitou em corpo, em carne. Aí depois os discípulos de Emaús têm a mesma experiência, quanto para os discípulos estão contando, e está lá Pedro, João, eles tentando entender, tipo, como assim, Jesus ressuscitou, mas por que ele não apareceu? A palavra fala que de repente Jesus aparece no meio deles. Jesus é carne, uma carne glorificada, porque ela some e aparece. Eu te digo que Jesus voltou a ser a carne que nós éramos lá no jardim antes do pecado. Nós tínhamos capacidade de fazer coisas que nós perdemos quando o pecado veio.
e ele aparece no meio deles, e eles ficam tudo assustados, acham que é um fantasma, você sabe, ei, olha minha mão, olha meu pé, toca aqui, amém? Tu quer ver mais uma coisa louca? Jesus fala assim, ei, o que vocês têm de comer aí? Jesus estava com fome, depois de ressurreto, Jesus estava com fome. A palavra fala que Jesus senta com eles, come peixe e mel. Por que nós vamos ter uma mesa na eternidade com carnes gordurosas para comer? As bordas do cordeiro nós vamos comer, você sabia? Agora deixa eu fazer uma pergunta, tem graça comer sem fome? Tu vai ter fome no céu. Hã? Nós temos que ir através da sua carne. O véu do templo que nos separava era Cristo, mas agora ele se rasga. Quando a gente olha uma outra referência a respeito disso, a gente vê quando Moisés, ele olha Deus, você lembra dessa história? Ele começa o papo pedindo algo para Deus, reclamando com Deus, né? Deus dizendo que ia matar o povo, ele fala, não Deus, tu não vai matar o povo, e ele termina essa conversa falando assim, Senhor, eu quero te ver. Moisés era muito doido, era muito fora da casinha, e aí Deus falou assim, então vai naquela rocha, e na fenda da rocha você vai me ver. Quem era a rocha? Jesus. E que rocha que estava fendada? Tudo aponta para Jesus. O homem nunca pôde ver a Deus ou acessar a Deus senão por Cristo. Ele era a fenda e por ele nós vimos. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender. Inclusive, sabe que momento que o véu se rasga? Quando Jesus fala assim, tetelestai, está consumado. Quando ele fala assim, tetelestai, está consumado, ele fala assim, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Naquele momento o véu se rasga, porque o Cristo se rasga. Ele deu acesso para mim e para você. Inclusive algo que o pastor falou nas primícias, eu peguei o gancho e falei, porque é isso, porque Deus quer que a gente seja as fissuras. Ele é a fenda e nós somos as fissuras, para que homens e mulheres possam conhecer a Deus. Sabe qual é a grande diferença do sacrifício de Cristo para o sacrifício dos sacerdotes? É que os sacrifícios dos sacerdotes cobriam o pecado. Lembra? Cobria o pecado. Agora o sangue de Cristo, ele acaba com o pecado. O sangue de Cristo acaba com o teu pecado. Isso se chama graça. Você foi salvo, você foi e se tornou livre do pecado. Você foi livre. Agora a questão é, nos foi dado direito e nos foi dado permissão para estar nessa mesa. A pergunta que eu te faço é, estamos acessando essa mesa? Porque olha aqui, você precisa entender, o direito foi te dado, mas ainda você escolhe se quer sentar à mesa ou não. Só vou falar umas coisas bem rápidas a respeito da mesa, características da mesa. Nós precisamos entender o quanto é importante a mesa do Senhor nas nossas vidas. A mesa do Senhor, primeiro que ela pode ser preparada em qualquer lugar. Às vezes, pastor, nós queremos fazer algo mirabolante. Às vezes nós queremos fazer 30 mil tipos de jejuns, de oração, de leituras da palavra, tentando convencer e achando que pelo nosso esforço talvez consigamos acessar algum lugar em Deus. Deus prova isso com o povo no deserto. O povo do deserto questiona Deus, fala se Deus ia sustentar. A palavra fala que Deus prepara uma mesa, Deus manda tanta comida, Deus manda tanto alimento, que ele chega a passar mal. Deus prepara a mesa no deserto, amém?
Quando tu acha assim, cara, aqui não tem onde eu comer, eu estou no deserto. Porque crente adora falar, né? Eu estou vivendo num deserto. Oh, meu amigo, tu pode viver no deserto do diabo ou de Deus, tu escolhe. Que embora tu esteja talvez passando por um deserto, eu quero te dizer, aí nesse lugar Deus pode preparar uma mesa para ti. Sabe que o povo não percebeu? O povo de Israel não percebeu, cara, eles estavam comendo a comida dos anjos. A palavra fala isso, eles comiam a comida dos anjos. A mesa do Senhor é um lugar de reconciliação. Por exemplo, peguei exemplos aqui. Gênesis fala quando Isaac ele senta com o rei Abimeleque em momento de reconciliação. Quando Jacó e Labão também tem essa mesa. Então a mesa do Senhor também ela é uma mesa de reconciliação. Amém? Quando você acessa esse lugar em Deus, quando você vai para esse lugar de intimidade, de acessar essa mesa, Deus promove lugares de reconciliação na tua vida. Por isso, quando o salmista está falando assim, prepara uma mesa perante os meus inimigos, Senhor, prepara uma mesa. Você tem que entender, sabe, Davi não estava falando assim, Senhor, prepara uma mesa para os meus inimigos, eu vou comer e eles vão passar fome, olhando eu passar fome. Não, ele estava falando assim, Senhor, prepara uma mesa para os meus inimigos, que eles possam sentar comigo, que possa haver paz entre a gente. Amém? Reconciliação, outra coisa, a mesa do Senhor é um lugar de restauração. Também falando sobre Davi, ele lembrou da lembrança que ele tinha com quem? Com Jonatas, filho de Saul. Ele lembra que ele tinha essa aliança e ele chama ali os seus servos e fala assim, ei, por acaso não tem alguém? Será que não sobrou nenhum, sabe, da linhagem de Jonatas? Eu tenho uma aliança com ele e eu preciso fazer algo. Aí um levanta assim, não, realmente tem um cara ainda que é Mefibosete, que é aleijado dos pés. Davi fala assim, chama ele. O cara inclusive fica com medo. A palavra fala que Mefibosete, ele era filho de Jonathan, e a babá dele pega ele e sai correndo com medo de que Mefibosete fosse morto pelos inimigos, e ela cai com ele. O que é que a gente entende? Muito provavelmente os teólogos entendem que Mefibosete caiu no chão, quebrou os pés, e como naquela época não tinha, né, o cuidado que existe hoje, óbvio, os pés dele foram calcificados, os ossos calcificaram de forma errada. Ele não nasceu aleijado. Inclusive, o próprio nome, o lugar, fala muito sobre vergonha a respeito do menino. Mefibosete significa vergonha destruidora. Ele carregava isso a vida inteira dele. Sabe, aleijado, não podia olhar para os céus, né? Aquela vergonha do que ele era, do que ele se tornou. Davi chama ele, coloca ele à mesa. A palavra fala que Davi cuidou dele até os últimos dias da vida dele. Ele comeu da mesa do rei. Ele desfrutou das coisas do rei. Eu gosto muito dessa passagem porque eu faço referência a gente, quando Deus nos leva para essa mesa, as nossas deficiências são cobertas. Porque quando Mefibosete está sentado à mesa de Davi, os pés tortos dele não aparecem. Quantas vezes na nossa vida a gente fica fugindo da mesa do Senhor com vergonha, achando que nós não somos dignos, e posso te falar, concordo contigo, tu não é digno, mas isso se chama graça, isso se chama o amor de Deus. Ele te coloca nessa mesa, Ele escolheu morrer por você, Ele resolveu rasgar o véu. Esse lugar é para você acessar, e Ele restaura a tua vida. A mesa do Senhor é um lugar de abundância. Inclusive, às vezes uma parábola que fala, né, que o rei ele prepara uma mesa, uma grande ceia, e ele chama todo mundo, e falta gente para aquilo que ele preparou. E ele manda, vai pelos becos, pelas vielas, pelas ruas, chama tudo quanto é gente, tudo que é bom, que é ruim. Há uma mesa, há abundância, há um lugar. Eu preparei um alimento, eu preparei algo para que o homem possa me conhecer.
A palavra fala que Deus está chamando homens para essa mesa. A mesa do Senhor é um lugar onde a família se reúne, onde há comunhão. Efésios fala assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? E a mesa do Senhor é um lugar de aliança. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu e disse: esse é meu corpo, que é rasgado, que é moído por amor a vós. Jesus, ele vem e ele anuncia o reino, ele anuncia o Pai, e ele anuncia muitas coisas, mas a aliança do sacrifício, pastor, ele faz numa mesa. Eu não sei se vocês já entenderam isso. Quando chega esse momento, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele está falando assim: eu vou fazer uma aliança e eu vou ser o maior servo. Eu vou ser o maior, então eu vou servir todos vocês. Ele prepara, ele faz tudo que tinha que fazer na mesa, para na mesa ele declarar a aliança que ele teria eterna com o homem. Eu faço uma aliança com vocês, os 12 naquele lugar. Ele fala assim: eu vou dar o meu corpo e eu vou derramar o meu sangue, para que vocês tenham para sempre acesso a essa mesa. Pastor, eu quero acessar essa mesa. O que eu faço? Como eu posso acessar ela? Existem 2 requisitos que eu posso dizer que te fazem, não é, eu não diria, não é nem acessar, porque acessar, às vezes num próprio culto de domingo, num Gui Tavares queimando, você vai lá e consegue dar uma beliscadinha num pão, você consegue dar uma beliscadinha numa uva. Agora a grande questão é permanecer. Nós precisamos entender isso, que permanecer é muito mais importante que acessar. O acesso já nos foi dado. Por isso que eu falei, Jesus nos libertou do pecado, só que ainda nós temos uma coisa chamada liberdade. Nós escolhemos se nós queremos viver em Deus ou não. Eu costumo falar uma coisa: o maior desafio do crente é a liberdade que Jesus deu. O diabo não é mais o meu maior desafio. A palavra me fala: darei para vocês poder para pisar sobre serpentes e... Quem que é o diabo para mim? Sabe, se você olha de forma profética na Bíblia, toda vez que o homem precisou, por exemplo, atravessar o mar, a água, ele sempre representou na Bíblia dificuldade, demônios, amém? O inimigo impedindo você de acessar a vontade de Deus. Vai lá com Moisés, toca o cajado, o mar abre, amém? Aí vai lá com Elias, por exemplo, Elias toca a capa e a água abre. Com Eliseu repete a mesma coisa, seguida abre. Agora quando chega em Jesus, o mar não abre, ele anda por cima da água. E ele fala para Pedro, que era a igreja: Pedro, vem ter comigo. Você tem que entender isso de forma profética. Sabe o que Deus está falando? O seguinte: até o sacrifício de Jesus, os demônios tinham que dar licença para a gente passar, mas agora nos foi dar autoridade para pisar sobre eles. Você está entendendo isso? Então o diabo para mim não é mais o meu desafio. O pecado para mim não é mais o desafio. O desafio que eu encaro hoje como cristão é a liberdade que Ele me deu. Pastor, eu sou livre do pecado, mas eu sou homem, eu sou falho, eu sou carne. Então meu maior desafio hoje é eu mesmo. Eu não posso culpar o diabo mais do pecado que eu cometo. Eu não posso mais culpar o diabo do problema que eu tenho em casa.
Não, a culpa é minha. Eu não estou acessando a mesa. Eu não estou me posicionando. Eu não estou andando em santidade. Eu não estou escutando. Eu não estou obedecendo. Me desculpa te informar disso, mas não dá mais, crente, para tu que aceitou Jesus, terceirizar a culpa. A culpa é do pastor. Vai estar fazendo igual o povo fez com Moisés. Não faça com o pastor igual o povo fez com Moisés. Não, vai lá tu, fala com Deus. Aí o que Deus fala para ti, tu fala para mim, pastor. Jesus morreu para que a gente entendesse, que a gente tenha livre acesso. Sabe o que o pastor tem que ser na tua vida? O pastor ele tem que ser na tua vida alguém que te aponta a direção quando você está com dificuldade. Alguém que te exorta, que Deus vai falar para você: olha, chama lá meu filho. Ou o pastor tem que ser sabe o que na tua vida? Quando no teu quarto você está entendendo algumas coisas e você procura o anjo da igreja para dizer assim: pastor, eu tenho entendido isso em Deus. Você como anjo, você entende que é o tempo? Você consegue enxergar isso na minha vida? Me ajuda a clarear, pastor. Eu sempre falo uma coisa, cara. Quem que não recebe a má palavra, né? Eu recebo a má palavra de Deus. Adoro receber a palavra de Deus. Mas eu sempre falo uma coisa: Deus, eu gosto de receber aquilo que tu já está falando comigo no secreto. Tem que ser assim, meu amigo. Tem que ser assim. Duas coisas para você permanecer na mesa: obediência. Outro, santidade. Duas coisas te fazem permanecer na mesa. Obediência. Tem uma palavra que é extremamente importante na Bíblia. Uma palavra muito curta, extremamente importante. É a palavra se. Se você obedecer, se você me ouvir, se você ir, se você falar, o se é algo tão importante na vida do crente, porque o se te faz você permanecer ou não na mesa. Está vendo como a liberdade é o nosso maior desafio? Você quer ou não quer? Você vai ou não vai? Está disposto ou não está? E eu acho legal, né? Porque a palavra fala assim, né? E no final, nos últimos dias, o coração de muitos se esfriará. Então, se você não obedece, o teu coração se esfria. Isso é tão forte porque Jesus tem um certo momento que ele está lá com os seus discípulos, e aí chega a mãe de Jesus, Maria, e aí alguém na casa fala assim: Jesus, a tua mãe chegou aí. Imagina uma multidão em volta da casa, né? E a pessoa falou para atrapalhar, falou assim: não estou deixando, a tua mãe não está conseguindo te acessar, ela chegou aí. E Jesus no meio de um sermão, Jesus olha para aquilo, fica bravo e fala assim: ei, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A palavra fala que ele estende as mãos para os discípulos e fala assim: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Sabe aquela seguinte frase: porque todo mundo é filho de Deus. Cristo, eu estou citando uma referência, eu posso te citar várias. Jesus, ele sempre deixou claro: filho é aquele que faz a vontade do Pai. Obedecer te faz permanecer na mesa. O segundo ponto, santidade. No livro de Números, eu vou terminando aqui, tá? Eu vou correndo. Vai contar sobre um momento em que Israel está atravessando, indo para Canaã, indo para a terra prometida, e se levanta um dos reis chamado Moabe. Balaque, ele era rei de Moabe. E Balaque se levanta, temendo, vendo porque os israelitas, onde estavam indo, estavam invadindo, estavam matando todo mundo, conquistando território. E ele chama outros reis, eles levantam uma grana e ele chama um profeta chamado Balaão. Sabe o Balaão da mula? É essa história mesmo. E eles pagam o Balaão para amaldiçoar Israel. E a palavra fala que quando o Balaão vem, enfim, acontece um monte de coisa, chega lá,
Estou resumindo para você. Balaão vai amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele vai amaldiçoar, ele começa a abençoar. O rei fica louco, fala: tu está louco? Eu estou pagando para tu amaldiçoar e tu está abençoando. Ele fala assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando. Aí mais uma tentativa: não, vem de outro monte. Inclusive, depois, sei lá, uma outra hora eu posso explicar isso para vocês. Mas geograficamente, quando tu olha os montes que ele acessou, escuta o que eu vou falar. Israel estava localizado num vale. E sabe que formato estava fazendo o acampamento? A cruz. Cara, tudo sempre apontou para Jesus. Tu olha de forma geográfica, tu entende que quando Balaão olha, que chega a última vez, que ele fala assim: cara, não dá, eu vejo algo grande, tem algo grande sobre essa nação, tu não está entendendo o que eu estou vendo. Balaão estava vendo uma cruz. Balaão estava vendo o que viria através do povo de Israel. Aí Balaão falou assim: cara, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. Aí, como Balaão não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoa, é dado a eles uma outra estratégia. Sabe o que vocês têm que fazer? Faça Israel pecar. Eu estou falando o quê? Que outra coisa que mantém você na mesa é santidade. Como não podiam amaldiçoar Israel, o que esse rei tem de ideia? Vamos pegar as nossas filhas, vamos introduzir no meio do povo deles e vamos fazer eles se deitarem com as nossas filhas. E vamos trazer os nossos deuses e os nossos costumes para o meio deles. E eles fazem isso. Israel peca. E sabe o que acontece? Israel começa a perder. Israel começa a morrer. Dá uma doença, um monte de gente morre. E as guerras que eles vão começam a dar tudo errado. Olha como isso é forte, cara. Quando você está em santidade em Deus, ninguém pode te amaldiçoar. Agora, se você está em pecado, tudo desanda na tua vida. Se tu está em obediência e santidade, o diabo não pode te tocar. Aí, se o diabo não pode te amaldiçoar, o que o diabo vai vir te oferecer? Tentação. Porque o pecado te tira da mesa. O homem que aceita Cristo e volta para o pecado é igual o cachorro que volta para o vômito. Isso é forte, mas é a verdade, cara. Nós ganhamos a liberdade. Nós ganhamos esse lugar, esse direito, esse acesso. Nós temos uma responsabilidade com isso. Para mim, encerrando. Quando o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele fez Adão, né? Ali quando Ele fala assim, façamos o homem, lá no hebraico, no original, está falando humanidade, não fala homem, fala humanidade. Façamos a humanidade à nossa imagem e semelhança. E o que nós entendemos? Quando o pecado entra, Adão, ele perde a semelhança. Nós ainda somos imagem, de certa forma. Amém? Deus tem 2 olhos, tem nariz, tem boca. A Bíblia descreve várias vezes a forma como o Senhor é. Lógico, né? Muito mais poderoso que a gente. Só que a semelhança, o que é ser semelhante? É literalmente ser parecido com alguém, no jeito de falar, no jeito de andar. Amém? Nós perdemos a semelhança. Quando o pecado entra em Adão, ele continua sendo imagem, mas não mais semelhante. Mas agora, com o sacrifício de Jesus, o segundo Adão, nos dando acesso à mesa, tudo que Jesus quer fazer comigo e contigo é nos tornar não mais agora só a imagem, mas de volta semelhantes a Ele. Ele termina em Apocalipse dizendo assim, e eu vou ler para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono.
Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe qual é o maior segredo da mesa do Senhor? Eu vou te explicar agora. Na Santa Ceia, os discípulos no caminho de Emaús, a palavra fala que eles reconhecem e eles entendem que era Jesus quando ele parte o pão. E no partir do pão. Canta essa daí pra mim. A palavra fala que eles caminham todo um trecho. Jesus vai falando com eles, eles não reconhecem. Eles estavam choramingando, falando assim, porque Jesus morreu, já passou 3 dias e nada dele aparecer. E era Jesus do lado deles. Mas quando eles convidam Jesus senta. Não, eles não falam Jesus, né? Fala assim, não, Senhor, senta, amigo, senta com a gente, por favor. Porque Jesus falou assim, não, eu vou por outro caminho. Não, eles insistem, senta com a gente, come. Quando Jesus senta com eles, a palavra fala que no partir do pão, os olhos deles abriram e eles olharam. É o Messias, é Jesus. E aí Jesus, some na frente deles. Escuta o que eu vou te falar. Aqui em Apocalipse, essa palavra que ele fala assim: ei, eu estou à porta, batendo, e aquele que abrir, eu vou entrar, e eu vou cear com ele, e ele ceará comigo. Ele está falando com a igreja de Laodiceia. Eu entendo muito claramente, pastor, que a igreja de Laodiceia aponta muito para a igreja dos últimos dias, a igreja que nós vivemos hoje. Porque a igreja de Laodiceia, qual que era o pecado dela? Ela fala assim: não, eu sou rica, eu tenho dinheiro, está sobrando, eu tenho estrutura, eu tenho vários projetos, eu tenho tanta coisa bonita para mostrar, eu tenho camiseta legal, eu tenho uma estrutura legal. Isso não é pecado, presta atenção. Mas faltava para eles uma coisa: lugar na mesa. Uma igreja que se esqueceu do porquê faz essas coisas. Uma igreja que se esqueceu do porquê está onde está. E posso te falar uma coisa agora, eu vou falar, e essa é a grande chave da palavra sobre a mesa. Sabe como Deus quer que você responda aos céus? A primeira resposta que Deus quer que você dê a Ele é dizer, batendo no peito e falar assim: eu quero ser teu filho. A primeira resposta que os céus esperam de você é você levantar as mãos e dizer assim: eu assumo a responsabilidade, eu aceito a responsabilidade, eu encaro a responsabilidade, eu sou teu filho, eu quero ser teu filho, e eu quero corresponder aos céus como teu filho. Porque quando você abre a porta para Jesus de verdade, quando você se arrepende de verdade, você aceita Jesus de verdade, sabe o que você vai descobrir que tem nessa mesa? Só tem 2 elementos nessa mesa: pão e vinho. Só existem 2 coisas na mesa que Ele convida a igreja de Laodiceia para comer. Você não tem nada para oferecer para Jesus, mas Ele tem o corpo e a carne dele. E quando a gente acessa esse lugar à mesa, quando nós acessamos esse lugar de intimidade com Deus, sabe o que significa? Todos os dias você começa a orar, todos os dias você realmente começa a criar intimidade com Deus, todos os dias você começa a buscar Jesus de verdade. Sabe o que você vai começar a fazer com você? Todos os dias você vai comer um pedacinho de pão, todos os dias você vai tomar um pedacinho de vinho, todos os dias você vai comer um pedacinho dele, todos os dias você vai tomar um pouquinho dele. E dia após dia, sabe o que vai acontecer? O teu corpo vai morrendo e o dele vai vivendo dentro de você. A física já nos diz uma coisa: que 2 corpos não podem existir no mesmo lugar. Ou Cristo vive no teu corpo, ou você vive a tua vida. Você tem que entender, você aceitou Jesus não para viver a sua vida, você aceitou Jesus para viver a vida dele. A minha vida é morte, mas a vida de Cristo é vida, e vida eterna, vida em abundância. Se nós queremos mudar essa cidade, São Sebastião, se nós queremos mudar Brasília, nós precisamos entender tudo. Escuta o que eu estou te falando, tudo que aquele
povo está ali fora, quando tu pisar o pé na esquina, a casa que está aqui a 2 quarteirão da gente, aquela família que agora está dormindo, ela está precisando de uma coisa: de filhos de Deus. A palavra fala que é ardente a expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos. Meu amigo, não tem fórmula secreta, não tem segredo de você se tornar filho. Só existe um acesso, existe uma mesa. Tudo que você tem que fazer é escolher a liberdade que Ele te deu e falar assim: a liberdade que tu me deu, eu te entrego, e eu quero ser como um escravo da orelha furada. Você me fez livre, mas eu quero te servir a minha vida inteira. Você está me entendendo? Senhor, você me deu a liberdade, e a liberdade que eu tenho, eu quero me tornar teu escravo para sempre. Eu quero ser preso a ti. Existe muita expectativa de Deus para a tua vida, existe muita expectativa dos céus a teu respeito, mas toda a expectativa dos céus a teu respeito começa numa: que você corresponda ao sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz te chama para um lugar à mesa, um lugar à mesa dos filhos. Começa nesse lugar, velho. Amém? Fica de pé comigo.